Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. Começa agora o programa Visão e Negócios, aqui na Record News. Um programa que traz conteúdo pensado em quem busca clareza e entendimento no ecossistema do empreendedorismo. Muita informação relevante para decisões mais seguras. Começa agora Visão e Negócios. Visão e Negócios, com Janguier Diniz. Obstinados, planejamento não é engessamento não, viu? Hoje o tema do nosso programa é planejamento estratégico. Planejar é organizar o caminho, é definir prioridades e criar direção para crescer de forma sustentável. Ao longo do programa, vamos falar sobre como planejar sem perder flexibilidade. E no final, eu volto com um insight poderoso para aplicar esse conceito no dia a dia, viu? Para começar, vamos conhecer um convidado muito especial no quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, nós conversamos com pessoas que constroem caminhos com visão, disciplina e clareza de propósito. Histórias de quem entende que crescimento sustentável exige planejamento, exige leitura de cenário e decisões bem estruturadas. Hoje vamos receber aqui o empresário Gustavo Albuquerque, que é fundador e diretor da Bósforo Investimentos, gestora especializada na aquisição e gestão de ativos imobiliários de leilão, que já são aproximadamente 100 milhões em investimentos sob sua coordenação. A Bósforo tem se tornado referência nacional em soluções inovadoras para o mercado de imóveis judiciais e também extrajudiciais, integrando tecnologia, estruturação financeira e segurança jurídica. Mas antes de começar, meu amigo, quero apresentar para nossos telespectadores e internautas um pouco do mercado de atuação do nosso convidado. Analise aí. Investir no mercado imobiliário sempre foi sinônimo de solidez. Mas quando entramos no terreno dos imóveis de leilão e ativos estressados, o cenário muda. O que parece uma oportunidade de ouro pode se transformar em um labirinto de processos judiciais, dívidas ocultas e burocracias intermináveis. Muitos investidores hesitam. Afinal, como garantir que o desconto na compra não será consumido por problemas documentais ou desocupações demoradas? O risco de imobilizar o capital em um ativo travado é o que afasta grandes chances de rentabilidade. É aqui que a estratégia supera a incerteza. Para transformar esses ativos em lucro real, a expertise técnica é indispensável. Ter ao seu lado uma estrutura que domina cada etapa, da análise jurídica minuciosa à regularização ágil e revenda estratégica, é o que separa um problema de um excelente negócio. A inteligência de mercado permite que o risco seja mitigado e a rentabilidade maximizada. Com a parceria certa, você não compra apenas um imóvel, você adquire um ativo pronto para performar. Gustavo Albuquerque, prazer recebê-lo aqui no nosso programa Visão e Negócios, para que a gente possa trocar algumas ideias aí, algumas experiências sua de vida aí para passar para os nossos obstinados telespectadores. Nossa intenção aqui é fomentar o empreendedorismo com histórias que geram motivação e inspiração. Motivação e inspiração para empresários e empreendedores de todo o Brasil. Por isso queremos conhecer a sua jornada, viu? Como foi o início da sua caminhada profissional, quais os momentos foram impactantes, quais foram os desafios. Conta aí para nós. Bom, Janguier, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer e uma honra estar participando aqui com você desse quadro. Primeiro pela sua experiência e pela sua trajetória empreendedora. Você é um cara que eu admiro, não é de hoje, há muitos anos, e aprendi e comecei a aprender com você modelando, já de muitos anos atrás. Então está sendo um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha experiência com você. Prazer é meu.
Bom, então, a minha trajetória empreendedora começou muito cedo, né? No colégio da minha família, lá com 18 anos de idade, saindo do ensino médio do colégio, eu já ingressei na faculdade de pedagogia e comecei a trabalhar lá na nossa escola, primeiramente como assistente da direção, e aí eu fui passeando ali por outros setores, financeiro, pedagógico, o administrativo, até que cheguei ao cargo de diretor-geral do colégio. E na minha gestão, a gente saiu de 1 unidade para 3 unidades, sempre buscando o planejamento estratégico, planejar, ter paciência, entender o mercado, qual a forma de crescer, qual o melhor momento para crescer. Então, realmente, a educação me ensinou muito sobre processos, gente, pessoas, né? Enfim, e diversos setores empresariais, administrativos, que nos levou a ter êxito na nossa escola. E como você entrou nesse mercado atual de investimentos em imóveis, participar de leilões judiciais e extrajudiciais? E por quê? Bacana a pergunta. Em paralelo ao colégio, eu cheguei a ter outros negócios. Eu já tive restaurante, já tive negócio na área de entretenimento, locadora de veículos, quando fui fazer segunda faculdade em Belo Horizonte, de administração. Até factoring também já tive. Tudo isso com uma visão empreendedora, visão de planejamento, de bater metas, de entender os processos. Mas respondendo a sua pergunta, como é que eu cheguei aqui? Bom, eu sempre tive muita atenção aos investimentos imobiliários. Comecei a investir também em imóvel muito cedo. E eu queria encontrar algo neste mercado imobiliário que diminuísse o tempo de retorno do capital investido e aumentasse a lucratividade. Eu acho que os bons negócios são os que têm margem, né? Educação é um negócio que tem muita margem, mineração é um negócio que tem muita margem, então eu sempre procurei ir para negócios que são negócios que têm margem. Então, eu caí de paraquedas no leilão de imóvel, pesquisando o mercado, como é que eu podia investir melhor o meu dinheiro. Achei os leilões de imóvel e isso, Janguier, foi um divisor de águas na minha vida e na minha forma de investir, porque eu descobri que ali existem oportunidades que muita gente ainda não percebeu. Então eu resolvi me especializar nisso, não como um investimento pontual, mas realmente como um negócio. Hoje seu negócio principal é a arrematação de imóveis rurais. Rurais. Mas, urbanos você não entra? Não, a gente compra todos os imóveis, basta ter rentabilidade. A gente procura rentabilidade, mas a gente se especializou no mercado de imóvel rural. Por quê? Porque é ali onde está a maior lucratividade, é onde tem a maior margem. Então, a gente se especializou. E também é o ativo mais estressado, é o ativo mais difícil de se adquirir e é o ativo também mais difícil de vender. E você pergunta, pô, mas você foi logo para esse estudando o mercado. Eu sempre, antes de tomar decisões, eu converso com pessoas que têm mais experiência que eu procuro os dados. A tecnologia está aí, a gente precisa usá-la de forma correta. Eu sempre analisei muito dados. Então, eu entendi que apenas 1% das pessoas que concorrem em leilão no Brasil compram fazendas. Então, por que eu vou concorrer com 99%, sendo que o maior retorno financeiro está ali? E você tem uma equipe, você tem sistemas para poder detectar essas oportunidades? A gente... Qual é o métier, qual é o trâmite de arrematar? Bom, até a venda, até a lucratividade? A gente usa as ferramentas de buscas
que tem no mercado, a gente usa a melhor delas, inclusive. Inteligência artificial? Usamos inteligência artificial também para a leitura dos editais e para a leitura das matrículas dos imóveis. Então a gente tem uma equipe muito diligente, uma equipe jurídica, uma equipe fundiária, porque a gente precisa algumas vezes ir em determinada fazenda para, em loco, a gente saber se ela existe primeiro, porque tem muita fazenda que vai a leilão que não existe. Hoje, inclusive, a gente tem uma aproximação... Não existe? Que não existe, João. Como é que vai a leilão sem existir? Já pensou? E a justiça colocando a leilão. Vou te explicar. Quando o leiloeiro pega aquele imóvel, ele não tem time para ir analisar. Muitas vezes aquela fazenda ela tem duplicidade de matrícula, ou seja, o cara que colocou ela em garantia, ele já tinha vendido para outra pessoa e duplicou, enfim, forjou um documento. Mas uma penhora judicial, eles vão averbar lá na matrícula, né? Eles vão averbar na matrícula. Mas pode ser uma matrícula que foi feita posteriormente à primeira. Por isso que é tão importante você pegar... A certidão. Porque lá na matrícula tem a certidão de todos os bens honrados, né? Cinquentenário, então, enfim. E tem gente que não toma esse cuidado. Entendi. E aí termina comprando gato por lebre. Entendi. Mas tem muitas outras. Aí seria um assunto muito técnico para a gente explicar aqui, mas é realmente um ativo muito difícil de ser comprado. Já investiu quanto nesse? Então, a Bósforo, Janguier, ela nasceu assim de forma muito natural. Como ele disse, eu queria algo que mudasse a minha vida no setor imobiliário, e o leilão realmente mudou, e eu me especializei nisso, eu fui buscar me especializar, e começou a dar muito certo. Eu comecei a ser procurado por amigos, investidores, que disseram, Gustavo, não, para comprar junto. Gustavo, vamos comprar junto? Quando aparecer uma coisa boa, me avisa. Quando você não quiser, me avisa. Eu digo, poxa, isso aqui pode se transformar em um negócio, em um grande negócio. E aí eu tinha conhecido há pouco tempo o meu sócio, o Tiago, que você conhece, e a gente então planejou, nós fizemos um planejamento estratégico, a gente deu uma segurada nas nossas arrematações, planejamos a Bósforo por 6 meses e fomos a mercado, e aí com a responsabilidade bem maior, porque o nosso dinheiro, a gente fazia isso já há 3 anos com o nosso capital. A partir daí a gente começou a ter capital de terceiros, a responsabilidade dobrada, né? Então isso logo veio crescendo até quando em menos de 2 anos de empresa a gente ganhou um prêmio nacional, né, de excelência na execução e na arrematação de imóveis rurais. E aí, enfim, aí está sendo um divisor de águas mais uma vez. Então a gente chega agora no próximo passo, né? A gente agora precisa escalar. Exatamente. Gustavo Albuquerque faz parte do Million Business Network, a nossa mentoria de alta performance empresarial. Eu queria ouvir de Gustavo, como é que você foi parar no Million Business Network? Antes no CSE, como é que você foi, que despertou o interesse de você participar do quadro secreto da empresa e também no Million Business Network? O que fez e faz? O CSE, primeiro, porque é uma jornada intensiva ali de 3 dias que você aprende com quem chegou lá, que é o seu caso. E é você mesmo. Não tem oba-oba e, enfim, é você que nos ensina, é você que está lá dizendo como foi que você acertou, onde foi que você errou. E para quem quer esse tipo de conhecimento, é importantíssimo participar do CSE, porque você sai de lá com vontade já de voltar para a sua empresa e mudar tudo, hein? E mudar tudo, enfim. Então, e aí depois, já naquele momento, eu me inscrevi no Million Business Networking para estar perto de você, para aprender com você e com todos os outros, porque o Million Business, ele é uma família, né? A gente se considera uma família e é muito bacana isso em você, porque você faz a gente se sentir assim. Então, não só temos momentos lá de empreendedorismo, né? A gente tem momentos também de lazer, enfim. Mas eu sou tão apaixonado por networking que todos os eventos que você faz para a gente,
que traz palestrantes de fora, que traz empreendedores. Eu digo que eu já me conectei com a grande maioria dos que você trouxe. Já fiz negócios com alguns. Então, o networking de qualidade é esse. Não é você sentar numa mesa e estar ouvindo palestra, enfim, isso é muito bom, é claro, para você aprender e colocar no seu dia a dia. Mas o networking de qualidade, que é o que você proporciona com o MBN, já trouxe para mim, pessoalmente falando, excelentes resultados. Mudou a chave também. Se alguém chegasse e disse, eu quero entrar no MBN, me dê 3 motivos para eu entrar lá. Primeiro, a rede de relacionamento, né? Segundo, ter esse contato próximo com você. Cara, quantos conselhos você já me deu que era exatamente o que eu precisava ouvir e aquilo ali para você é tão simples, mas que para mim estava sendo tão difícil de achar a saída. Esse é o segundo. E a sensação de pertencimento, que eu não vi, e olha que eu já participei de alguns outros grupos, mas a sensação de pertencimento que o MBN tem, da acolhida, de toda a equipe que você tem, que são profissionais maravilhosos. Eu não vou falar nomes aqui para, enfim, ser injusto com os outros, mas, cara, que equipe maravilhosa que você tem. Então, essa acolhida que a gente tem ao chegar no MBN é sensacional. Muito bem, hoje o tema do nosso programa, Visão e Negócios, é planejamento estratégico. Mas para o final do programa eu vou voltar com alguns insights importantes, né, sobre planejamento estratégico para quem está nos acompanhando aí. Como o planejamento estratégico orienta suas decisões e ajuda você a crescer e a obter resultado? Planejamento estratégico, para mim, é tudo. É por ali que você tem que começar a sua empresa. E ele é mutável. Ele está sempre mudando. Isso é que é interessante. Dinâmico, né? Tem que ele é muito dinâmico. Né? E aí eu vou trazer aqui um exemplo da Bósforo, né? Vou trazer na prática. Como eu te disse, a gente cresceu rapidamente, mas quero dizer também que crescer rapidamente não é crescer com consistência. Isso aconteceu com a gente, mas a gente cresceu com consistência. Então, o conselho que eu dou também para quem está nos assistindo é que tenha paciência, planeje, coloque processos e metas a serem cumpridas na sua empresa. Não vá fazendo na intuição. Intuição já não é o caminho. Dados é o caminho. Estude o seu mercado, estude a sua empresa e através dos dados que você obter com isso, planeje o seu crescimento. Na Bósforo está acontecendo isso. Lá no meio do ano agora do ano passado, de 25 para cá, a gente percebeu que a gente precisa escalar a nossa empresa. E é um mercado, o leilão é um mercado muito difícil de se escalar, mas a gente conseguiu ter método. A gente criou o método Bósforo de investir. Que passa desde uma diligência jurídica, a fiduciária e a execução de venda, né? Porque não adianta só comprar, você precisa vender. E aí eu pergunto para você complementar, planejamento estratégico ele pode ser de curto, médio e longo prazo. Você tem lá, qual é o planejamento estratégico, qual é a sua visão, onde é que você quer chegar com a sua empresa daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Por exemplo, a gente sentiu que a gente precisa escalar. Então, o que é que eu pensei? Bom, vamos primeiro utilizar uma ferramenta que hoje, no início parecia que ia ser uma modinha, mas que não é uma realidade. Os imóveis estão sendo tokenizados. Isso é uma realidade e a Bósforo está fazendo isso. A gente já está com a plataforma praticamente pronta. A gente está tokenização de imóvel. Tokenização de imóvel. A gente vai desburocratizar e vai escalar, claro, com isso, e a gente vai popularizar, né, democratizar o investimento em imóveis de leilão. Porque com a tokenização do imóvel fica muito menos burocrático, Janguier. E certamente... Mas como é que tokeniza? Bom, na prática? Na prática, você registra aquela matrícula no cartório de imóveis, né? E aí você tokeniza ela.
A parte técnica, eu não vou conseguir te explicar aqui, mas você tokenizou, aquele imóvel ele passa a ser digital, digamos assim, e você pode dividi-lo em Partes. quantas partes você quiser. Eu posso pegar uma fazenda, por exemplo, de 10 milhões e um cidadão na China investir R$1.000. Ah, ele compra parte. Ele usa a plataforma, ele acredita o valor na moeda do seu país, enfim. Isso vira um token. Esse token tem o valor para ser comprado, ou seja, $1.000, ele vai ter $1.000 em token e vai comprar aquela participação. E ele pode revender. E ele pode revender. E esse aqui é o bacana, porque a gente vai ter um mercado secundário também na Bolsa. Então, eu costumo dizer para os nossos investidores, olha, leilão é médio e longo prazo. Se você precisa desse dinheiro para 6 meses e 1 ano, não invista com a gente. Eu sempre falo isso. Eu sempre jogo... Quanto tempo demora para... Normalmente as nossas operações de fazenda de 12 a 18 meses. É o retorno. O retorno na casa de 50% ao ano. Mas vem 12 a 18 Não, meses. 12 a 24 então, meses. a última fazenda, por exemplo, que nós vendemos, foi uma operação de 11 meses, a gente não chegou nem a 1 ano, e ela deu 57% de retorno. Como é que você... E esse 57% já foi livre do imposto e da nossa taxa de performance. Muito bem. Quais são os conselhos que você pode dar aí para quem quer começar a empreender? Bom, Janguier, primeiro queria lhe agradecer por esse convite. Para mim foi uma honra poder compartilhar com você um pouco da minha trajetória empreendedora aqui no programa Visão e Negócio. E eu queria deixar algumas frases que me orientam para que eu tenha sucesso nos meus negócios e deixar essas frases aqui para a sua audiência. Método é mais importante do que intuição. Decisões baseadas em dados reduzem os riscos. Escalar sem processo aumentam o risco. E, para fechar, planejamento transforma visão em ação, ideia em resultado. Porque, no final das contas, o planejamento estratégico ele não prevê o futuro, mas ele faz com que você esteja preparado para quando o futuro chegar. Obrigado, Janguier. Foi uma honra. Show de bola. Foi um prazer enorme receber Gustavo aqui no nosso quadro, no nosso programa Visão e Negócios, e no quadro Empreendedores Obstinados, né? E você que está nos acompanhando, fica com a gente mais um pouco, porque daqui a pouco eu volto com um insight especial, né? Sobre o tema de hoje, que é planejamento estratégico. E aí, obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje, que é planejamento estratégico. Planejar estrategicamente é definir de forma consciente o caminho que a organização pretende seguir, considerando cenários, recursos, riscos e objetivos de longo prazo. O planejamento estratégico não trata apenas de metas, mas de direção. Ele conecta visão, propósito e ação. É o processo que permite à empresa entender onde está, para onde quer ir e quais decisões precisam ser tomadas para chegar lá. Sem esse alinhamento, qualquer crescimento se torna desordenado e frágil. Planejar estrategicamente exige análise do ambiente interno e externo. A leitura de mercado, por exemplo, é muito importante também. Compreensão das próprias capacidades e clareza sobre limites. É a partir dessa análise que surgem escolhas mais consistentes, prioridades bem definidas e estratégias sustentáveis. Um bom planejamento estratégico não engessa a empresa. Pelo contrário, viu? Ela oferece base para adaptação. Ele cria parâmetros que orientam decisões, mesmo em cenários de incerteza, permitindo ajustes sem perda de identidade ou propósito. Planejar estrategicamente é transformar intenção em direção, visão em ação e crescimento em processo contínuo. E o programa Visão e Negócios fica por aqui, viu? Até a próxima. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá.
Visão em Negócios.